Graça e paz, amém? A gente vai para um texto hoje que eu creio que você já deve ter meditado nele, e eu acredito também que a compreensão dele, como também a explicação dele, não é tão difícil. Vou lhe convidar a abrir sua Bíblia no Salmo de número 24. Você pode se colocar de pé à medida que você for encontrando, por gentileza. Nós estaremos lendo esse salmo em nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Amém? O texto nos diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Verso 5: este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, ó Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, tu fala ao coração da tua igreja que se encontra reunida aqui nessa noite, com aqueles que estão presentes, com aqueles que porventura estão nos acompanhando de forma remota, que a tua palavra possa alcançar cada coração. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Se você notar, o Salmo 24, como também o Salmo 23 e o Salmo número 22, eles possuem o mesmo autor, mas eles não só têm isso em comum. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo de número 24, eles estão interligados entre si. E você me perguntaria por qual motivo? Só porque ele possui o mesmo autor? E eu diria a você que não. Porque no Salmo de número 22, o salmista, que é Davi, apresenta Cristo como o servo sofredor, como aquele que vai dar a vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23, o salmista já apresenta Cristo, como o pastor das suas ovelhas, como aquele que vai cuidar das suas ovelhas. E a pergunta que eu vou tentar responder nessa noite é como ele nos apresenta Cristo no Salmo de número 24. Qual é a apresentação que Davi vai fazer acerca da pessoa de Cristo? Lembro a vocês que esse é um salmo profético, porque Davi escreveu todos eles algo em torno de 700 anos de Cristo, Então ele estava profetizando que ele iria ser o pastor que daria a vida pelas suas ovelhas, o pastor que cuidaria de suas ovelhas. E no Salmo 24 ele vai nos apresentar Cristo como quem? Eu dividi essa mensagem em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 e o verso 2, e é muito claro aqui que ele vai falar sobre os atributos daquele que é adorado. O verso 1 e o verso 2, ele vai tratar sobre os atributos daquele que é adorado. Ele vai encerrar o assunto? Claro que não, mas ele vai nos dar alguns atributos que só esse pastor possui. E eu chamo a sua atenção novamente para o verso de número 1, a parte A apenas, quando ele diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. O que é que o salmista começa afirmando aqui? Que o Senhor
não é nenhuma novidade para a maioria dos que aqui estão, que o Senhor, ou seja, que Deus é o dono absoluto de todas as coisas, que Ele possui ou detém todas as coisas em suas mãos. Em outras palavras, Deus é o proprietário titular de tudo o que existe. De tudo o que, pastor? Da terra, das suas riquezas minerais, a terra e todos os seus víveres, a terra e todas as suas plantas. Mas não só isso, todo ser volátil que enche os ares, todo, irmãos, seres aquáticos que povoam mares e que povoam rios, todos os seres terrestres que pulam pelos campos e florestas, tudo isso pertence ao Senhor, absolutamente tudo. O que é que ele está afirmando aqui? Que a terra não é do homem, que todos nós que aqui estamos e todos que fizeram ou vão fazer parte da nossa raça não passam de locatários. Nós somos inquilinos, irmãos, essa é a grande realidade, e estamos à mercê da vontade do locador, que é Deus, sujeito ao despejo imediato, a qualquer momento. Na realidade, nenhum de nós aqui temos nada, absolutamente nada. É isso que o salmista está dizendo. Interessante, né? Que o grande dono de tudo, o verdadeiro dono da terra e o verdadeiro proprietário, ele tem fórum, ou seja, ele tem domínio total acima das nuvens. Deixe-me lhe dizer uma verdade aqui primeiro, nessa noite. Tranquilize-se. O céu governa a terra. E sempre governará. Ele está agora no mais alto e sublime trono. E é dono de tudo e de todas as coisas. Portanto, o céu, ele costuma acalmar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa importante aqui, que a essa porção chamada terra, ela é na realidade o teatro do universo. E você me perguntaria por quê? Pois nela, nesse terceiro planeta, como nós estudamos, né, com relação ao Sol, nesse terceiro planeta, ou seja, na Terra, o Senhor demonstrou o seu amor por meio do maior drama de todos os tempos. Que drama foi esse? O Senhor escolheu esse planeta, escolheu um povo e uma terra para enviar o seu Filho, para morrer por esse povo, ressuscitar e assim salvar esse povo de todos os seus pecados. Louvado seja o nosso Deus por isso. Mas não somente isso. Ainda no verso 1 ele diz o seguinte: o mundo e os que nele habitam. Veja que coisa interessante. Se tudo pertence a Deus, como eu falei há pouco tempo, ele está afirmando aqui o mundo e os que nele habitam, que todos também pertencem a Deus. Todos nós somos criações de Deus. Interessante que Israel, ela constituiu-se uma nação meio que egoísta, meio soberba. O povo de Israel pensava que Deus era uma propriedade exclusiva dele, um tipo de Deus tribal. Infelizmente tem muita igreja assim, que pensa que só ela detém o poder e o amor de Deus, que Deus só se manifesta nela, as outras são apenas apetrechos, mas que Deus é na realidade, propriedade exclusiva dela. Israel também pensava assim, mas o salmista não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo que Israel pensasse que Deus fosse exclusivo dele, ele é o Deus também dos gentios, ele é o Deus também seu, ele é o Deus também meu. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas que habitam no mundo, em todos os lugares, de todos os tempos, pertencem ao Senhor. Todas são salvas? Não, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas todas, por criação, pertencem ao Senhor. Não só a terra é de Deus, mas também as pessoas que habitam nela, no mundo inteiro. Interessante aqui, né? Quando a Bíblia usa aqui, no verso de número 1, a parte B, o mundo e os que nela habitam, o termo mundo aqui significa todas as regiões habitáveis. E interessante que Deus vem mostrando isso na sua revelação progressiva na história. Ou seja, que Ele é um Deus de todas as nações. Por exemplo, Ele demonstra isso no Antigo Testamento, quando Ele salva Raabe, uma cananeia.
Ele vem mostrando isso quando ele salva Ruth, uma moabita, não israelita. Ele demonstra isso quando ele salva toda uma cidade, algo em torno de 500 mil habitantes, em Nínive, um povo assírio. O que Deus está demonstrando com isso? Que Ele ama todas as nações, que Ele pode salvar todos os povos, línguas, raças e nações, independentemente de qualquer coisa. Ele demonstra isso também quando Ele se revela apenas à viúva de Sarepta, uma terra estranha a Israel, a terra que ficava entre Tiro e Sidom, dos filisteus. Ele demonstra isso também quando Ele cura Naamã, aquele comandante sírio. Mas Ele não só demonstra essa preocupação no Antigo Testamento, Ele demonstra essa preocupação também no Novo Testamento. E para não usar muitos exemplos, eu vou apenas citar um texto que está lá em Colossenses capítulo 3, verso 11. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cítara, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ele está dizendo o seguinte, que Deus é um Deus que ama todos os povos, que ama todas as nações, e todas as coisas criadas, e todos os povos que habitam na terra, pertencem única e exclusivamente a Ele. Verso 2, olha o que o verso 2 vai nos dizer: porque Ele, ou seja, Deus, fundou-as sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. O que o salmista está afirmando aqui? É evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, que Deus ergueu a terra do mar. O que ele está afirmando aqui, e a outra coisa interessante, que porque ela não é inundada, como foi nos tempos de Noé, porque o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, colocou limite nos mares. Há um salmo que fala sobre isso. Você só pode ir até aqui, segundo a minha ordem. Veja o poder exuberante desse Deus. Interessante que Spurgeon, ele analisando esse texto, ele diz o seguinte, olha o comentário dele: as mandíbulas famintas do oceano devorariam a terra seca, se não houvesse uma ordem constante do Onipotente para protegê-la. Em outras palavras, porque agora nós não estamos boiando dentro da água do mar? Porque os mares, irmãos, não engolem, ou não engoliram, ou não engolirão a terra, porque o Criador desse universo maravilhoso deu uma ordem a eles, e disse: até aqui, você só pode vir até aqui. Esse é o nosso Deus. E outra coisa interessante, que eu analisando esse texto, eu fiquei a pensar, naquele texto, parece que Mateus capítulo 14, que os discípulos enfrentam uma grande tempestade, né? Chega um certo momento que Pedro, um pescador muito experiente, diz algo interessante a Jesus. Eu não sei se Pedro tinha conhecimento desse salmo, mas pelo menos Pedro tinha conhecimento de que Jesus era Deus. Ele sabia que Jesus mandava nas forças do universo, a ponto de Pedro fazer a seguinte declaração. Veja bem, Mateus 14, 28, ele diz o seguinte: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo ou não um fantasma, né? Mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. O que Pedro estava dizendo ali? Pedro estava dizendo: se é Jesus mesmo, ele manda nesse mar. Se é Jesus mesmo, ele vai com certeza fazer com a gravidade não seja nada diante de mim, porque ele criou todas as coisas. É bem verdade que em certo momento Pedro fraqueja, e Jesus é obrigado a retirá-lo dali e chamá-lo de homem de pequena fé. Como nós também, nós sabemos disso tudo. Mas às vezes coisas pequenas e às vezes coisas grandes abalam nossa estrutura, abalam nossa fé, porque nós somos filhos de Adão, porque nós somos humanos, nós não somos super crentes, nós não somos o cara, e nós precisamos ouvir isso e pregar isso para nós mesmos, muitas vezes, que Ele é o Criador de todas as coisas, foi Ele que fundou os mares, e foi Ele que colocou a terra sobre as correntes e as estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que Pedro tinha uma ideia disso. Meu irmão, deixa eu lhe fazer uma notinha aqui de rodapé. Eu era um aluno recente no seminário, novo convertido. Eu entrei no seminário, eu tinha 3 meses de conversão. E rolou lá uma discussão em uma aula, eu não lembro qual era a disciplina,
sobre aquele texto de Josué, aliás, de Josué capítulo 10, verso 13. A Bíblia diz que Josué orou em uma batalha que ele estava travando, e o sol parou, e a lua também parou. Então isso foi um dilema no dia da aula. Por quê? Porque a Bíblia, ela não consegue em textos como esse coincidir com o que pensa a ciência. Então pulou um rapaz de lá e disse: deve ter sido um eclipse. Talvez tenha sido um eclipse e o escritor bíblico se enganou e colocou que o sol parou. Aí eu me fiz uma pergunta hoje olhando para esse texto. Eu creio literalmente que o sol parou. Você que é mais estudado do que eu, você vai dizer: mas pastor, se o sol parar, todo o sistema planetário entra em colapso, porque tudo sai de órbita. É impossível o sol parar, pastor. E Plutão, Netuno, as galáxias, as estrelas não entrarem em desordem, é impossível. Mas eu tenho uma resposta para você aqui. O problema não é o sol parar. A questão é: Deus existe. E Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer todas as coisas, porque quem manda em tudo isso é Ele. Ele faz como lhe apraz, você está entendendo? Ele é o Criador. Isso é maravilhoso demais. E é a esse Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz duas coisas interessantes: que Deus, ele é soberano, são os atributos que ele elenca aqui de Deus, e que Deus ao mesmo tempo ele é criador. Mas do verso 3 até o verso 6, o salmista vai falar sobre outro assunto. Vamos ler o 3 e o 6 e eu digo a vocês o que ele vai falar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Se no verso 1 e no verso 2 ele falou sobre os atributos de Deus, ou os atributos daquele que deve ser adorado, no verso 3 e do verso 3 ao verso 6, ele vai falar sobre os atributos daquele que o adoram. O que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer marcas de uma pessoa que é salva. O salmista vai dizer marcas de uma pessoa que foi justificada, que foi eleita, que foi regenerada, assim como você queira determinar, que vai para o céu. Ele vai nos dar do verso 3 e particularmente no verso 4, ele vai elencar as marcas dos verdadeiros adoradores. Interessante, né? Que nesse verso ele faz uma transição daquele que é adorado para aqueles que o adoram. Eu chamo a sua atenção, por gentileza, ao verso 3. Para o verso 3, perdão. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Se eu fosse parafrasear o salmista, sabe o que eu dizia aqui? Ele vai responder duas perguntas. A pergunta que ele se dispõe a responder aqui é o seguinte: quem vai morar no céu? Quem são os salvos? É essa pergunta que ele se dispõe a responder, no verso 3 até o verso de número 6. Interessante, irmãos, que eu afirmei que Deus fez a todos, que Deus fez a terra, que Deus fez a todos, né? Que todo ser humano que hoje está respirando são moradores da terra, são deles. Contudo, nem todos são salvos. Me perdoe um parêntese aqui, não estava no meu script. O pior engano que existe é o auto-engano. É você jurar porque congrega ou faz parte de uma comunidade como essa, você dizer: eu sou salvo, e você não ser. Uma coisa é o diabo lhe enganar, isso é uma coisa, através, por exemplo, de uma heresia. E outra coisa muito mais grave é o auto-engano.
É você ouvir uma pregação maravilhosa sobre justificação e ficar boquiaberto com aquilo, mas aquilo não acontecer na sua vida. Porque Deus não justifica quem Ele não santifica. Guarde isso na sua mente. A justificação não é uma doutrina solta. Eu não posso dizer que eu sou justificado e viver a meu bel prazer. Eu não posso dizer que eu fui alcançado pelo Evangelho e eu fazer minhas próprias regras. Eu achar que eu devo trilhar da maneira que eu devo trilhar, porque eu acho dessa maneira, porque eu interpreto dessa maneira. Não. Olha o que o salmista vai nos dizer aqui. O que ele está afirmando no verso 3, nesse verso 3, é que ninguém pode se aventurar a se chegar a Deus pelas obras da lei. Nós precisamos da graça. É Deus que nos concede a graça. Olha que coisa interessante. Se Deus te desse 1000 chances, você falharia em todas. Por essa razão Ele nos deu Jesus. Então quando você peca hoje, você não peca mais contra a lei, você peca contra o amor. Quando você peca hoje, você não peca só contra o decálogo. Você prega dizendo: aquilo que foi feito na cruz do Calvário para me justificar, para que eu possa correr e me santificar, foi em vão. Esse é o nosso pecado hoje. O que eu chamo a atenção aqui, há muitas pessoas que dizem o seguinte: eu perdi o interesse pela palavra, eu perdi o interesse pelo culto. Foi não, você já perdeu o interesse por Deus. Quando Deus não faz mais parte da nossa vida, irmãos, o culto na vida de um crente, entre aspas, se torna um fardo. Vir para um lugar como esse é uma obrigação. A palavra já não se deleita, ele já não se deleita na palavra, em oração, ele já não tem prazer nessas coisas. Por quê? Porque ele não perdeu o interesse por palavra ou por culto, não. Ele já não tem mais interesse por Deus. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Interessante que de novo eu vou citar Spurgeon. Ele diz o seguinte, olha, analisando o verso 3: todo ser humano deve fazer a seguinte pergunta, olhando para o verso de número 3. Vamos reler? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Analisando esse verso, ele diz o seguinte, olha: todos nós deveríamos perguntar todos os dias a Deus: Senhor, serei eu? Eu sou um habitante do céu, Senhor? Eu sou uma pessoa que vou morar contigo no santo lugar? Todos nós deveríamos fazer essa pergunta sempre. E por que eu disse a você que do verso 3 ao verso 6 ele dá os atributos daquele que o adoram? Porque o ponto principal aqui nesse verso é o seguinte: como se comporta os salvos na terra? Em outras palavras, qual o testemunho dele? Qual o estilo de vida que esse povo tem? É isso que Davi vai mostrar. Verso 4. Ele diz uma coisa interessante, verso 4. Olha. Ele começa a elencar os atributos dessas pessoas. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: o que é limpos de mãos e puro de coração. Você pode estar dizendo: pastor, minhas mãos nunca foi tão limpas ultimamente, porque eu lavava direto e colocava álcool em gel constantemente. Não é verdade? Mas não é isso que ele está falando. Quando ele diz aqui que, no verso número 4, o que é limpo de mãos, o que é que ele está fazendo? As mãos aqui, elas representam aquilo que a pessoa faz. As mãos aqui, elas representam, irmãos, quais são as nossas obras, o que nós temos realizado. É isso que ele está dizendo aqui. Mãos limpas refere-se à conduta íntegra. O que o salmista está dizendo é o seguinte: que nós temos que ser pessoas confiáveis, né? Se o evangelho nos alcançou, se nós vamos fazer parte desse povo que vai morar no céu, a gente tem que demonstrar isso aqui. Isso não vai ser resolvido no caixão. Isso não vai ser resolvido a hora que você quiser. A hora que eu quiser eu me torno crente. É impossível. Ele começa a dizer isso aqui. Eu gostaria de lembrar uma coisa a você:
os leprosos, eles eram cerimonialmente impuros. Eles não podiam, por exemplo, entrar no templo. Assim também como os moralmente imundos. Eles não podem ter comunhão com o Deus Santo. Não precisa abrir. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Isaías capítulo 1, versos 15, 16 e 18. O verso 15 diz o seguinte, olha: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplico as suas orações, não as ouço. Por quê? Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Pare um pouquinho aqui. Crente que se deleita em pecado não é ouvido por Deus. Eu vou fazer o que com um verso como esse, irmão? Eu vou rasgar da minha Bíblia? Eu vou dizer, não, legal demais, continue assim, Deus vai escutar você. Não escuta. Olha o verso 16: lavem-se, ou seja, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Olha o que diz o verso 18: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O que ele está dizendo aqui? Quando você pecar, e nós pecamos todos os dias por acidente, mas se você está pecando deliberadamente, se você vive nessa situação na sua vida, ei, há tempo, abandone. É isso que Isaías está dizendo, para que as suas mãos fiquem limpas. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para purificar todos os nossos pecados. Há uma oportunidade para você nessa noite. Veja que maravilhoso aqui está dizendo, meu irmão. Eu não estou dizendo que o homem é salvo pelas obras, eu não estou fazendo essa afirmação, mas eu estou dizendo o seguinte: que mesmo o homem não sendo salvo pelas obras, ele evidencia a sua salvação pelas suas obras, pois o que ele faz é uma evidência do que ele é. Então ele está dizendo o seguinte: você é salvo, sua conduta é íntegra, suas mãos são limpas. Mas ele diz outra coisa aqui interessante: puro de coração. Interessante, às vezes a gente vê determinada pessoa, né? A gente diz, mas rapaz, que pessoa envolvida, que pessoa cheia de boas obras, não é? Mas a pergunta que o salmista tenta responder aqui é o seguinte, olha, ainda no verso de número 2: o que é limpo de mãos e o que? O que é puro de coração. Ou seja, o que ele está dizendo? Você não tem apenas que fazer as coisas de maneira certa, você também tem que ter a motivação certa. Em outras palavras, caráter piedoso. Pois não basta fazer as coisas boas, é preciso ter a motivação correta. As mãos, ou seja, as nossas boas obras, ela até pode esconder as motivações do coração, mas Deus quer a verdade do íntimo. Me permita um parênteses aqui, não precisa abrir, eu vou contar uma historinha para vocês. A igreja lá no livro de Atos, depois da perseguição que foi desencadeada por Estevão, a igreja começa a sofrer perseguição, né? Só fica em Jerusalém os apóstolos, os demais discípulos são dispersos. E tem um diácono chamado Filipe, um evangelista chamado Filipe, ele chega em Samaria. Quando ele chega em Samaria, a graça de Deus é derramada sobre aquela cidade. Muitas pessoas são curadas, muito endemoniado sai correndo, e a igreja em Jerusalém toma conhecimento daquilo e diz: vai lá, Pedro, vai lá ver como é que é essa situação. Interessante que nesse intervalo é apresentado a Filipe um homem chamado Simão, o mágico, que dizia ser o grande poder de Deus. Toda a cidade se dobrava aos pés daquele homem pelos atos que ele fazia. Quando ele vê Pedro pregando, a Bíblia diz que ele se converte, né, entre aspas, e começa de perto, está lá no verso 8, do capítulo 8, a andar com Pedro. A conversão daquele homem é tão notória que ele é batizado. Aliás, Filipe, a ver Filipe de perto e andar com Filipe. Aquela conversão, ou seja, aquelas boas obras daquele homem é tão grande, é tão evidente, que resolvem batizar aquele camarada.
Interessante, quando ele vê Pedro orando pelas pessoas e o Espírito Santo descendo sobre as pessoas, ele diz o seguinte, parafraseando: quanto é que eu pago para eu ter esse dom? E Pedro dá aquela resposta que nenhum pastor quer dar, né? A ele, né? Se arrepende, porque você não tem parte desse ministério. Quem sabe ainda Deus te perdoe dos teus pecados. Em outras palavras, aquele homem Simão, ele era aquele tipo de pessoa que era cheia de boas obras, mas o coração dele era depravado. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Há muitas pessoas que têm língua de manteiga, voz de manteiga, voz amanteigada, que lhe elogia, mas o coração por dentro é sepulcro caiado. Queira ao seu lado pessoas íntegras, que lhe amem pelo que você é, que lhe corrijam na maneira certa, que façam com que você se aproxime mais de Cristo. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: sabe quem vai morar no céu? Os que têm mãos limpas e puros de coração. E mais, o que não se entrega, o que não entrega a sua alma à falsidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Falsidade aqui não é gente de duas caras, não. No original aqui, falsidade, a tradução é vaidade. O que é que ele está querendo nos dizer aqui? Há pessoas que não entregam a sua vida a coisas transitórias. Por exemplo, a ídolos. Eu estava me perguntando quão chocante deve ter sido para os moradores de Colossos, não a igreja, quando chegou na eternidade e descobriram que Zeus, que era o Deus que eles adoravam, não era o próprio Deus. Quão chocante será para a nossa família católica, apostólica, romana, quando chegar diante da eternidade e descobrir que Maria não salva, que a palavra do Papa não é infalível, né? Então é isso que o salmista está dizendo. Quem é que vai morar no céu? É aquele que não se entrega a sua alma à falsidade, ou seja, a vaidades, a futilidades. É isso que ele está querendo dizer aqui. Há coisas transitórias, há coisas falsas, há coisas irreais. Deixe-me lhe dizer uma coisa aqui interessantíssima. Eu já disse a você aqui, nessa pregação mesmo, que o Salmo 23 nos coloca ou nos chama de ovelha. Na verdade, nós somos comparados a ovelhas. E às vezes nós temos que ser lembrados disso. Sabe por quê? Eu desconheço uma ovelha que trilha a sua vida cristã numa carreira solo e se dê bem. Em outras palavras, eu desconheço aquele que quer traçar a sua vida cristã sem pastor. Eu não conheço um que se deu bem na vida. Até hoje eu não conheço. Aí você me diria: por quê, pastor? Eu não vou elencar as qualidades de uma ovelha, mas eu vou dizer o seguinte: sabe por quê? Porque até os nossos dotes podem nos arruinar. Interessante, toda ovelha é teimosa. Eu sou, você é também. Eu não conheço uma ovelha que não seja teimosa. E muitas vezes seus dotes, os seus talentos podem lhe arruinar. Tenha cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Em Israel, a ovelha, literalmente o animal, ela servia para o pastor, para a produção de carne e para a produção de lã. Quanto mais lã uma ovelha tivesse, mais valorosa ela era. Mas interessante que esse dote da ovelha, a lã da ovelha, muitas vezes era o próprio precipício da ovelha, porque quando ela caía no lago, a lã encharcava e ela não conseguia sair. Isso é válido também para nós. Às vezes os nossos dotes, os talentos que Deus nos dá, infelizmente eles geram a nossa própria ruína. Eu podia aqui elencar vários exemplos, mas eu só vou lhe dar um exemplo, perdão. Para mim, uma das vozes mais belas que o mundo já produziu, Whitney Houston.
Ninguém cantou como aquela mulher. Você sabia que até os 11 anos ela cantava na Igreja Batista nos Estados Unidos? E que alguém descobriu aquele talento maravilhoso e a pinçou para cantar, entre aspas, para o mundo? Veja como o dote daquela mulher, o talento daquela mulher, que não quis mais ser pastoreada, que achou que louvar a Deus era pouca coisa. Ela queria os aplausos, ela queria a fama, e obteve. Se eu não me engano, um dos álbuns dela vendeu 25 milhões de cópias. Veja como ela terminou, infelizmente. Morreu em uma banheira de hotel, por uma parada cardíaca provocada por uma overdose de cocaína. Infelizmente. Mas vamos adiante. Ainda verso 4. Ele diz o seguinte: quem vai morar no céu? São aqueles que não fazem juramentos com a intenção de enganar. Que o salvo, ele está dizendo aqui, que a pessoa que vai morar no céu tem um estilo de vida diferente de viver. Atente para o seguinte, meu irmão: é farisaísmo puro pensar o seguinte: eu mudei minha roupa, eu mudei meu linguajar, eu agora falo crentez, eu tenho um nome no hall de membro da igreja, eu sou apologeta, eu sei defender, eu mando mensagem bíblica para todo mundo. Mas sinceramente, como eu estou dizendo aqui, abrindo meu coração para você, sinceramente, o que nós temos praticado? O que Davi, meu irmão, está dizendo aqui, quando ele diz o seguinte: olha, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Kézia louvou a Deus aqui nessa noite, e ela até se emocionou um pouco, né? Pela liberdade que nós ainda temos no Brasil, ainda. Mas quando a igreja for colocada contra a parede e ser perguntado a você que está aí: você apoia aborto? Você apoia casamento de pessoas do mesmo sexo? Você vai ficar em casa ou vai vir para aqui? Qual vai ser a sua posição? O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: que quem é salvo não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Em outras palavras, o adorador não compactua com mentira. Irmão, não há pessoas que eu mais amo do que, entre elas, a minha mãe. E ela estava pedindo para que eu desse uma cesta básica a uma determinada pessoa. Eu dei por várias vezes. Mas certo dia eu olhei no Instagram daquela pessoa, ela estava postando foto nos bares. Eu digo: ô mãe, uma pessoa que está precisando de cesta básica, mãe, vive ostentando nos bares, a senhora me perdoe, mas eu parei de dar hoje. Ela ficou com raiva de mim, por um meio-dia só. E depois voltou e viu que eu estava certo. Mas a gente não pode compactuar com a mentira. As palavras de uma pessoa que vai morar no céu são palavras confiáveis. Ele jamais empenha a sua palavra para enganar, para trair, para condenar o inocente, e não ter o inocente por culpado. Agora eu faço uma pergunta à igreja do Métodos que nós amamos tanto. Uma pessoa dessa, quando chegar na glória, o que Deus vai fazer com ela? Uma pessoa que está no arraial dos crentes, quando ela chegar diante do Pai, com esses pecados que deliberadamente ela comete, para onde ela vai? Me desculpe o que eu vou dizer aqui a vocês. Quem é o pai da mentira? Não vi não. É? Ele é o pai de quem?
mente. Quem mente no dia do grande julgamento vai para a casa do pai dele. E onde é a casa do pai dele? Se você disser que é o céu, eu não termino nem o sermão. É isso aqui, meus amados irmãos. O que eu estou dizendo a você é que, embora uma pessoa conviva entre nós, mas esse verso 4 é presente na vida dessa pessoa, o céu está fechado para ela. Como diz o pastor Jamison, nunca viu a cruz ensanguentada. É religioso, adorador, negativo. Uma coisa interessante. A declaração falsa, a expressão fraudulenta, a história forjada, a difamação, a mentira, pode ser adequada na reunião de ímpio, mas não na casa de crente. Né? Vou repetir. A declaração falsa, a expressão fraudulenta, a história forjada, a difamação, a mentira pode ser adequadas nas reuniões dos ímpios, mas não na casa do crente. Por que eu estou dizendo isso? Abra seus ouvidos aí, por gentileza. É impossível controlar a língua de quem quer que seja, se Deus não controla o coração. Eu vou repetir. É impossível controlar a língua, se Jesus não doma o coração dessa pessoa. É impossível. Irmão, a gente diz assim, eu não sei quem vai ser salvo, é verdade. Mas os sinais de uma pessoa salva, é notório. Como também o sinal de um ímpio é notório. A gente se engana porque a gente gosta de se auto-enganar. A realidade é isso, né? Vai ter uma chance. Quando estiver morrendo, aperta meu dedo 3 vezes. Se apertou 3 vezes, aceitou Jesus. Eu tenho dúvida. Depois você me pergunta por que eu tenho dúvida, eu lhe respondo. O tempo aqui não dá para eu lhe responder, não. Verso 5 e verso 6. O texto diz o seguinte: Este quem? Que não vive com as práticas do verso 4, receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Verso 6. Esta é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que há um povo que vai morar no céu, que luta para não ser como é detalhado aqui no verso 4, que é diferente do ímpio, irmãos. E ele chama esse povo, evidentemente usando outros adjetivos, dos escolhidos, dos eleitos, do pequeno rebanho, dos nazarenos, como a gente era conhecidos. Por quê? Porque nos salvou. Eu vou de novo voltar um pouquinho para o Salmo 23, não precisa abrir, é logo de lado, você pode olhar, né? Apenas o verso de número 3, olha o que diz o texto: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Por amor do seu nome. Para você, o que é vereda da justiça? Caminho reto, caminho plano, caminho certo, não vias perigosas. O que é que o salmista está dizendo aqui? Que aquele que é salvo, ele trilha por esses caminhos, porque ele é ovelha. É o que ele está dizendo aqui. O salvo, ele anda dessa maneira. Por quê? Porque ele é adorador. Verso 5 e verso 6. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Há uma geração diferente, irmãos. Há uma geração daqueles que adoram. Mas me permita uma coisa aqui nessa noite. Eu já me converti um pouco maduro, né? Meu pai dizia que cavalo velho não aprende a comer milho, porque não tem mais dente. Então eu tive que me esforçar muito para compreender algumas coisas. E eu fui ensinado, doutrinado, que adorador é aquele que louva muito. Por talvez 3 ou 4 anos na minha fé, eu pensei que adorar, só o louvor.
Interessante que eu comecei a estudar um pouco. E quando eu chego naquele texto que João diz o seguinte, que Jesus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, eu chego à seguinte conclusão. Em primeiro lugar, por que Jesus procura? Porque adorador real é difícil. Mas eu vou um pouquinho além aqui nessa noite. Para você, quem é um adorador? É quem adora de todo o coração, é verdade. Mas também é aquele que adora conforme está prescrito na palavra. O que é que eu estou querendo dizer a você? Não existe adoração onde não há entendimento. Eu tenho dificuldade com alguém que vem para o culto e não escuta a palavra. Eu tenho dificuldade com alguém que vem para o culto e fica nos corredores, tirando o dedo de doido. É o religioso. Ele não tem entendimento, ele não veio para entender, ele não quer entender, ele quer sentir. Não existe culto, não existe adoração se não há entendimento. Se você sair daqui hoje e disser, eu não entendi nada que o pastor pregou, ou eu sou muito ruim, eu sou, ou você não veio adorar. Há essas duas possibilidades. Mas não só isso. Não existe adoração onde há distorção bíblica. O pregador, ele não pode pregar o que ele acha. A Bíblia tem sempre que pautar o culto. A Bíblia tem sempre que dizer o que Deus tem a dizer à igreja. E não há adoração quando há elementos estranhos no culto. Então uma coisa eu fecho aqui, para nós partirmos para o final. Ou o culto é bíblico, ou ele é anátema. Se alguém vem para o culto, está em rede social, Instagram, Facebook, não está prestando atenção, venha não. Fique em casa, porque você não está vindo prestar nada aqui. Você não veio adorar, você veio comparecer. Deus na sua vida é apenas um enfeite, pelo menos naquele momento do culto. E o que o salmista está dizendo aqui no verso 6 e 7 é essa. Há uma geração que o busca. Há uma geração que se deleita na palavra. Há uma geração que oferta para missões. Há uma geração que dizima com amor. Há uma geração que tem compromisso com aprender na escola bíblica. Há essa geração. É esses que o buscam. Por favor, irmãos, como é que eu posso adorar aquilo que eu não sei quem é? Como eu posso adorar quem eu não entendo, meu irmão? Me responda por gentileza. Como eu posso dizer que Deus é meu Deus, se eu não sei o que Ele pede de mim e o que Ele me deu? Não consigo adorar. Você não adora aquilo que você não conhece. E Deus se revela de 3 maneiras: pela natureza, pela sua palavra e pela pessoa de Jesus Cristo. Se você não entende isso, a palavra, não há adoração. Ou o culto é bíblico, ou o culto é anátema. Essa é a grande realidade. Ou você vem adorar, ou você vem passear. Já finalizando agora, verso 7 até o verso 9. E aqui eu respondo a pergunta que eu fiz, que eu disse, me dispus a responder a vocês no início dessa palavra. O seguinte: como o salmista nos apresenta o Senhor nesse salmo? Verso 7 ao verso 9. Olha o que ele diz: levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Vamos para o verso 9, que é a mesma repetição. Levantem-se as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Depois dele apresentar o Senhor, o Messias, como servo sofredor, depois dele apresentar o Messias, Jesus Cristo, como o pastor do seu rebanho, agora ele narra a volta triunfal do Messias para o céu. Você imagine 700 anos, Davi se debruçando para escrever esse salmo, profetizando o que iria acontecer com o Messias. Olha que coisa maravilhosa quando ele diz no verso 7, e a mesma coisa que ele diz no verso de número 9: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que fica claro para mim e para você, irmãos? Que Cristo desceu da glória. Ele encarnou-se, ele esvaziou-se de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, também se humilhou até a morte e morte de cruz,
porém ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu e foi aclamado como o Rei da Glória. É isso que o salmista está dizendo, e ele faz uma declaração magnífica: aquele que entrou pelas portas eternas é mais sublime do que os céus. Os céus não é maior do que Deus, do que Cristo. Os céus seriam um lugar sem graça. Você sabia disso? Se Cristo não estivesse presente lá. Que coisa maravilhosa é isso, né? Saber o seguinte, que ele retornou para lá e que os céus não são mais belos do que ele. Interessante que um comentarista, ele diz o seguinte, que possivelmente aqueles portais deviam ser de porcelanas, de ouro, de algo maravilhoso, mas diante daquele que estava entrando, a glória de todas as portas, a glória de todas as ruas, por assim dizer, a glória de todas as hostes celestiais que ali estariam, se tornavam nulas, porque quem estava adentrando ali era o Rei da Glória, era o Senhor forte e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite: as portas do seu coração já se abriu para Ele? Sabe por quê? Porque Cristo não é Salvador daquele que Ele não é Senhor. Se há áreas na sua vida que Cristo não pode mexer, Ele não é Rei sobre você, Ele não é Rei sobre o seu coração, Ele ainda não reina na sua vida. Verso 8: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Interessante, meus irmãos, que você não encontrará outro igual a Ele em nenhum palácio terreno. Nós não encontraremos outro igual a Ele entre os nobres, nem mesmo entre as mais exaltadas hostes angelicais, nem mesmo entre os anjos. Não existe outro igual a Ele. O Rei da Glória é o eterno Filho de Deus. O Rei da Glória é aquele que deu sua vida para salvar o seu povo. O Rei da Glória verteu seu sangue e ressuscitou. Eu não sei se isso não lhe alegra, mas deveria. Simples inquilinos que nós somos, Ele resolveu descer da glória, esvaziar-se de si mesmo, ser pendurado numa cruz, para dizer o seguinte: coloca teu nome aí, eu amei fulano de tal. A pessoa mais importante do universo morreu por você. Quantas pessoas hoje não daria tudo para estarem num lugar como esse e ouvir isso? Mas parece, irmãos, que em parte isso já não mexe mais com a gente. Sabe por quê? Porque muitos de nós talvez tenhamos outros deuses. A gente cria castelos, a gente idolatra outras coisas, e uma verdade como essa já não nos anima mais, já não nos chama, irmãos, por exemplo, para evangelizar mais. Finalzinho, verso 10: quem é esse Rei da Glória? Ele responde de novo: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Sabe o que significa o Senhor dos Exércitos? Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que não tem inimigo à altura. Você entende isso? Não há inimigo à altura dele. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo e ele venceu o pecado. Queridos, todos nós que estamos aqui somos cristãos, nós ainda estamos em processo de salvação. Você sabia que a salvação tem 3 estágios? Primeira, nós fomos salvos da punição do pecado, né? Nós já fomos salvos da punição do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós lutamos contra ele, mas se maravilhe, um dia na glória nós seremos salvos da presença do pecado. Ele não fará mais parte da nossa vida.
Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos, Ele venceu por nós. Ele não tem inimigo à altura. Ele é o Senhor dos homens, Ele é o Senhor dos anjos, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor dos mundos, Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus por isso. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. E de todo o coração, irmãos, eu peço a você encarecidamente, ore pelo nosso país. Ore. Nós nunca vivemos um período tão crítico. Põe os seus joelhos no chão. Ore. Né? Ore. Amém?